Paz do Senhor, irmãos, eu me chamo Desi Azevedo e nós vamos falar da convenção e a primeira perseguição do apóstolo Paulo. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like e vamos para o vídeo. A palavra de Deus relata acerca da sua convenção em Atos dos Apóstolos e ele vai dando testemunho ao longo da história e dando algumas pinceladas em algumas das suas cartas. O apóstolo Paulo, ele era natural da Cilícia, hoje é uma parte da Turquia. O seu pai era fariseu e ele seguiu a escola do farisaísmo, estudou aos pés de Gamaliel, um homem bastante conceituado dentro desta seita. A Bíblia diz que este homem, ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Os discípulos de Cristo haviam se multiplicado muito após Pentecostes. E Paulo ali, ele se acha um defensor da lei, pois se achava muito zeloso. A Bíblia diz que de uma certa feita, ele sabendo que tem alguns irmãos em Damasco, ele vai até o sumo sacerdote e lhe pede cartas, para ir até as sinagogas, averiguar se tinha alguém daquela seita, segundo as suas palavras, tanto homens como mulheres, e fossem conduzidos até Jerusalém. Porém, no caminho, a Bíblia diz que quando ele estava chegando perto a Damasco, subiu um resplendor, uma luz do céu, e ele cai por terra, e ele cai no chão, e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde e diz: quem é, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. E a voz diz: duro é para ti recalcitrar contra os angrilhães. E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, que lá te será dito o que te convém saber. O interessante é nós observarmos que aquela voz se revelou como Jesus e não como Cristo, por um simples fato: Paulo sabia quem era o Cristo. Pela lei, Paulo sabia que Cristo havia de vir, remir o seu povo, libertar o seu povo e salvar o seu povo. O que Paulo não sabia era que aquele Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. A Bíblia diz que os varões que iam com eles paravam espantados, ouviram a voz, mas não via ninguém. Saulo se levanta da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e ele é guiado pela mão e conduziram até Damasco. A Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Lá em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor manifesta a Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Interessante que Deus revela a Ananias, diz a casa, diz a rua, diz a cidade, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. É diferente de algumas revelações que a gente vê, principalmente no meio pentecostal, que o camarada diz, mas é dúvida, não sabe o certo, ou seja, não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Isso é só apenas um adendo. A Bíblia diz que ele, numa visão, ele viu que entrava o apóstolo Paulo, um homem, e ele sabia o nome do homem chamado Ananias, e esse homem colocava a mão sobre ele para que ele tornasse a ver. Aí a Bíblia diz que Ananias, questionado por Deus para ele ir lá, ele responde ao Senhor e diz: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias, ouvindo a resposta do Senhor, foi e entrou na casa, e impondo as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que logo lhe caíram dos olhos as escamas, e ele recupera a vista para a glória de Deus. E ele levanta e logo é batizado. E quando ele é batizado, a Bíblia diz que ele come, ele fica confortado. Ele esteve ali por alguns dias
com o discípulo em Damasco, mas logo, amado, entra no coração dele a flama, a chama de falar do Evangelho. É assim que quando a gente converte, que quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, logo nós queremos dar testemunho das grandezas de Deus, do que Deus fez na nossa vida, do que Deus mudou. Isso é o que Deus faz conosco, é testemunhar as grandezas de Deus. E a Bíblia diz que ele entra na sinagoga e começa a pregar. Ele prega quem? Ele prega Jesus, dizendo que aquele Jesus era o Filho de Deus. O interessante é que quando todos começam a ouvi-lo, ficam todos confusos, mas como é que pode? Esse que estava vindo de Jeová, os que estavam falando nesse nome, como é que agora nós vemos esse homem falar desse Jesus? E Paulo se esforçava, ele conhecia a lei. Paulo tentava demonstrar, confundiam os judeus que estavam ali, provando que aquele Jesus de Nazaré era de fato o Cristo de Deus. E por que Paulo acreditou, querido? Porque fazia-se 11 anos que Jesus já tinha morrido e que já tinha se espalhado a ressurreição. E quando a voz fala, ele é incontestável, ele diz, de fato, de verdade, esse Jesus é o Cristo de Deus. E ele passa muitos dias ali, só que os judeus, amados, toma conselho para matá-lo, arma cilada, porque esse é o projeto de Satanás. Quando alguém se levanta, tenta barrar a obra de Deus, mas a obra do Senhor não para. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o que se levantar. Quem tem promessa de Deus, ele vai. Deus guarda e Deus livra. E assim tentaram matar, mas Deus revelou o projeto e ali ele escapa pelo muro, coloca-se ele no cesto e ele procura até os amados irmãos em Jerusalém, o que ficam com medo dele, temeroso, porque ele coincidia, porque ele concordava com a morte, assim como a Bíblia diz que ele concordou na morte de Estevão. E a Bíblia diz que Barnabé chega lá e diz, não, eu ouvi esse homem no caminho pregando, eu ouvi ele na sinagoga, como ele defendia, e assim a fé dos irmãos é edificada, e ele vai passando, e as igrejas vão se multiplicando em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus era com o apóstolo Paulo e mudou a vida deste homem, assim como Deus pode mudar a vida de qualquer um, que para você pense que não tem mais saída e nem solução, amado. O poder do nosso Deus é grande, creia nisso, em nome de Jesus. Aqui é um breve relato da convenção e da primeira perseguição deste homem de Deus, né? Depois ele faz a primeira, segunda, terceira viagem missionária, instituindo as igrejas e pregando o reino de Deus, voltado-se para o gentio. Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra, fique com Deus. Quando Deus resolve agir, não tem nada que impeça. Quando Deus resolve operar, não tem demônio que impeça. Essa é a palavra da salvação e da transformação. Que Deus te abençoe, fique com Deus e fique na paz.